Olá, bom dia, graça e paz a todos. Hoje eu vim trazer mais uma meditação da palavra de Deus aqui, para que eu possa estar compartilhando com vocês. Vou ler o texto que se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Bom, nós podemos dizer que nós vivemos um tempo, vivemos dias em que tudo corre muito rápido. Nós vemos notícias nos trazendo questões de crises, nos trazendo muitas vezes incertezas. Muitas vezes, por causa disso, somos tentados muitas vezes a querer entender tudo antes de realmente a gente confiar em Deus. Mas o que nós aprendemos da palavra é que a fé verdadeira, ela começa onde termina o controle humano. Em Provérbios 3, versículo 5, aqui nós vemos a palavra de Deus nos convidando a confiar de todo o coração, não apenas quando faz sentido para a gente. Isso é algo desafiador, não é? Porque nós somos ensinados a buscar explicações, segurança e lógica. Mas Deus, ele está além da lógica. Ele é soberano e ele vê o que nós não vemos. Quando tentamos viver pela lógica e não pela fé, o medo assume o lugar da confiança. E eu trouxe aqui alguns exemplos bíblicos para complementar e esclarecer esse entendimento. O primeiro exemplo aqui é sobre Abraão. Nós vemos que Abraão, ele não entendeu quando Deus pediu para ele o seu filho Isaque, mas Abraão confiou em Deus. A referência, vocês podem conferir depois, é Gênesis 22, capítulo 22. Onde a gente vê que Deus pediu a Abraão algo extremamente difícil. Que ele sacrificasse o seu filho Isaque, que era o filho da promessa, que ele esperou por anos em Deus para ter esse filho. Abraão não entendeu por que Deus estava lhe pedindo isso, por que Deus faria isso, algo assim, já que ele mesmo havia prometido a Abraão que através de Isaque ele iria abençoar todas as nações da terra. Mas mesmo assim, nós vemos que Abraão, ele confiou que Deus era fiel e poderoso o suficiente para cumprir sua promessa. Até mesmo Deus poderia ressuscitar Isaque, conforme Hebreus fala, ele creu que até mesmo das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaque se fosse necessário, conforme Hebreus capítulo 11, dos versículos 17 até o 19. Então Abraão confiou em Deus e por isso nós o conhecemos como o pai da fé. E a lição aqui é que às vezes Deus nos pede obediência sem muitas vezes nos dar explicações completas. Nesses momentos, a fé, a nossa confiança em Deus precisa ser maior do que a lógica. Então, quando eu não entendo, eu preciso aprender a crer e a confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Um outro exemplo é José. José, ele não entendeu, mas Deus estava escrevendo uma história de salvação. A referência é Gênesis do capítulo 37 até o 50. Então nós vemos a história de José. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi injustamente preso e esquecido na prisão. Durante anos, tudo parecia estar ali, estava dando errado na vida de José. E ele não entendia por que ele teve que experimentar tanta dor, mesmo continuando sendo fiel a Deus. Mas no final, José percebeu, Deus estava usando
cada etapa ali da sua vida, das intempéries da vida, para salvá-lo e salvar a vida de muitos outros. Inclusive, sua própria família da fome que estava vindo sobre toda a terra, conforme Gênesis capítulo 50, versículo 20. E a lição aqui na vida de José é: quando não enxergamos o propósito, precisamos lembrar que Deus está sempre trabalhando nos bastidores para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos 8 e 28. Um outro exemplo que eu trago aqui é Jesus. Jesus, ele confiou no Pai, mesmo tendo que ir para a cruz, e foi glorificado. A referência é Filipenses 2, de 5 a 11 e João 17, de 1 a 5. Jesus, ele sabia que a cruz, o sacrifício, seria algo muito doloroso, humilhante e injusto. No Getsemane, ele até orou ao Pai assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja conforme eu quero, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, ele mesmo sabendo a dor que estava para enfrentar, ele sabia que a sua obediência traria salvação ao mundo. Então a cruz não era o fim. Por causa dessa entrega, a Bíblia fala que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, de tal forma que exaltou o nome de Jesus acima de todo nome que se possa nomear. E a lição aqui é: confiar em Deus nem sempre irá nos livrar dos sofrimentos, das aflições da vida, mas nos dá garantia de vitória e glória no final. Então, esses exemplos aqui, meus queridos, mostram que a fé verdadeira confia mesmo, ou deve confiar mesmo quando a gente não entende. Pois, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Então a questão é se nós sabemos ou não sabemos em quem nós temos crido. Afinal, Deus vê o que nós não vemos e sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo quando, para nós, a gente não consegue entender, parece que tudo parece confuso. Então, eu pergunto: o que você está vivendo hoje que não faz sentido? Talvez você esteja tentando entender o porquê, mas Deus quer te ensinar a confiar no para quê. Então, diga para si mesmo hoje: eu não preciso entender tudo. O que eu preciso mesmo é conhecer mais a Deus para entender ou aprender a confiar a cada dia mais em quem Deus é. E então, a fé que vence o mundo é aquela que se firma na fidelidade de Deus, não nas circunstâncias. Então hoje, entregue o seu coração, pare de se apoiar no que você acha que sabe e descanse em quem Deus é. Ore com fé, mesmo que você não tenha todas as respostas, porque Deus nunca erra o caminho, mesmo que você não entenda o trajeto. Então vamos orar aqui. Pai, eu venho a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Hoje eu me coloco diante do Senhor e apresento diante de Ti todas as minhas perguntas sem resposta, todas as incertezas e os porquês que têm pesado no meu coração. Eu coloco diante do Teu altar, te pedindo que o Senhor me ensine, que o Senhor me ajude a confiar mais em Ti, ainda que eu não entenda.
mesmo que eu não entenda o que o Senhor está fazendo. Nesta hora, Senhor, eu escolho confiar. Mesmo que eu não esteja vendo saída, eu escolho descansar na tua fidelidade. Porque tu és bom. Mesmo quando tudo parece escuro, tudo parece injusto, o que eu estou vivendo parece que é uma injustiça. Mesmo que eu não consiga entender, Senhor, o que eu estou passando, eu te peço, Espírito Santo, me ensina a não me apoiar no meu entendimento que é limitado, mas a me lançar com o meu coração, confiando plenamente nas tuas promessas, nas promessas da tua palavra. Te peço, meu Deus, dá-me uma fé firme, que permanece de fé, mesmo em meio às tempestades. Te peço que o Senhor renove hoje a minha esperança, a esperança dos meus irmãos, dos meus amigos aqui, Senhor, que estão sendo ministrados agora por esta palavra, Senhor. Fortalece suas mãos, renove as suas forças, que nós possamos olhar para o Senhor, porque o Senhor nunca falha, o Senhor não perde batalhas. E neste momento, Senhor, eu quero te dizer que eu entrego a Ti os meus caminhos, meus sonhos, minhas dúvidas, porque eu sei que Tu és um Deus fiel, e eu sei em quem eu tenho crido, e eu creio que no tempo certo verei o Teu propósito, as Tuas promessas se cumprirem na minha vida. Então eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, que Deus abençoe a sua vida neste dia e que te leve a cada dia mais a confiar em Deus, apesar das circunstâncias da vida. Porque, como diz Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.